Imagine por um momento a seguinte situação. Você dedicou praticamente toda a sua vida a uma carreira extremamente competitiva, desde muito jovem. Seu foco no trabalho era tão grande que praticamente não existiam dias de folga. Você se mudou para longe de familiares e amigos e foi privado de momentos de lazer. Tudo isso na esperança de estar dentro do 1% que alcança o sucesso financeiro almejado dentro de sua profissão. Após muitos e muitos anos vivendo dessa forma, através de muito suor e esforço, parece que chegou a sua hora. Apesar de todas as dificuldades, você alcançou um dos cargos mais respeitados e bem pagos do Brasil dentro da área em que você atua, uma posição que muitos podem apenas sonhar em atingir. Para deixar tudo isso ainda melhor, todos os aspectos da sua vida pessoal parecem estar se encaixando perfeitamente, da mesma forma que em sua vida profissional. Você está feliz em seu casamento, esperando sua primeira filha, pronto para viver anos perfeitos com a sua família. Parece que nada pode abalar esse conto de fadas. Pelo menos, é isso que você pensa. Um belo dia, você recebe uma mensagem. É um amigo dos velhos tempos que acabou ficando para trás conforme você subia na profissão, enquanto ele não foi capaz de alcançar o mesmo sucesso. Na verdade, não é qualquer amigo. É aquele amigo que sempre se envolveu com uma turma meio estranha. Aquele amigo sobre quem sempre te alertaram para tomar cuidado, pois o mesmo talvez não fosse a melhor influência para um jovem tão promissor como você. Bom, seu amigo te faz uma proposta. Você vai precisar cometer algo antiético em seu trabalho. Na verdade, o que ele está pedindo para você fazer é mais do que antiético, é um crime. Caso você seja pego fazendo o que ele te pediu, você irá perder tudo. Jogar no lixo a carreira que batalhou tanto para construir. Por isso ele propõe uma recompensa, é claro. Caso você faça o que está sendo proposto, você receberá uma quantia que corresponde a... Vocês estão prontos? 1/4 de seu salário mensal. Pois é, isso não parece um bom negócio, não é mesmo? No entanto, por algum motivo bizarro, foi exatamente essa proposta que o ex-zagueiro titular do Santos, Eduardo Bauerman, decidiu aceitar, a mando de uma quadrilha que lhe pagaria R$50 mil, cerca de 1/4 do seu salário. Ele aceitou tomar um cartão amarelo em uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Avaí. O zagueiro, porém, falhou em cumprir o combinado e não recebeu o cartão durante a partida. Por conta disso, ele chegou a receber ameaças de morte da quadrilha. Para compensar a perda dos criminosos, ficou então acordado que o atleta iria receber um cartão vermelho na próxima partida contra o Botafogo, válida também pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o atleta conseguiu tomar o cartão vermelho. O problema é que, mesmo com várias entradas violentas durante a partida, ele levou apenas um cartão amarelo durante o jogo. A expulsão veio somente após o apito final, quando Bauerman, em uma tentativa desesperada de ser expulso, foi reclamar com a arbitragem e levou o segundo cartão amarelo. No entanto, a casa de apostas utilizada pela quadrilha para realizar o esquema, assim como várias outras nesse mercado, tinha em suas regras a política de não computar expulsões que ocorressem após o final da partida. E isso enfureceu os criminosos, que passaram a ameaçar Bauerman de forma ainda mais explícita do que antes. A perda da quadrilha, segundo conversas com Bauerman, estava agora na casa de aproximadamente R$1 milhão. As apostas renderiam para a quadrilha algo próximo a incríveis R$7 milhões. Em conversa com eles, o jogador explora medidas emergenciais que poderiam ser utilizadas para acertar sua dívida com os criminosos. Ele fala em uma possível transferência para um clube do México, avaliada em $4 milhões, com a qual ele lucraria cerca de $800 mil. Também fala em um empréstimo que tentaria fazer. A situação acaba com Bauerman aceitando fazer pagamentos mensais de R$50 mil ao longo de 20 meses, visando ressarcir o investimento de R$1 milhão da quadrilha. Em algumas ocasiões, após atrasos em fazer os pagamentos com pontualidade, Bauerman foi novamente ameaçado pelos criminosos. Antes que Bauerman tivesse a chance de limpar sua dívida com a quadrilha, sua situação acabou se tornando parte de uma ampla investigação do Ministério Público de Goiás, batizada de Operação Penalidade Máxima, que começou investigando algumas denúncias de esquemas de apostas nos quais jogadores de clubes da Série B estariam envolvidos e terminou encontrando indícios de manipulação também em partidas da Série A. A operação deflagrou o envolvimento de pelo menos uma dúzia de jogadores em manipulações de resultados em 13 partidas das séries A e B do Brasileirão.
O STJD puniu os envolvidos de formas distintas, de acordo com o grau de manipulação alcançado pelos participantes do esquema e a frequência dos ocorridos. Alguns jogadores foram suspensos por prazo de até 5 anos, enquanto outros chegaram a ser banidos do esporte. Bauerman teve sorte. Por não ter conseguido cumprir o combinado com a quadrilha, foi julgado que sua influência no resultado das respectivas partidas teve menos relevância, e o jogador teve uma pena um pouco mais branda, suspensão de 1 ano. Atualmente sem clube, o jogador está perto de assinar com Everton de Vinha del Mar, do futebol chileno, segundo notícias. Desejamos sorte para ele na reconstrução do restante de sua carreira. Romário Hugo dos Santos, mais conhecido como Romarinho, um ex-jogador promissor que se destacou na base do Palmeiras, mas acabou tendo uma carreira curta, marcada por passagens em equipes de segunda e terceira linha, junto com Bruno Lopes, também ex-jogador, eram supostos contatos da quadrilha com o mundo da bola. Ambos já cumpriram suas penas e hoje aguardam um fim da investigação em liberdade após colaboração com o Ministério Público. Depois de aproximadamente 1 ano sem grandes polêmicas relacionadas a apostas esportivas, o assunto recentemente voltou à tona em escala internacional, com suspeitas de que Lucas Paquetá poderia estar supostamente envolvido com os esquemas, após volumes estranhamente altos em apostas de que o jogador levaria um cartão amarelo em um jogo em que isso de fato aconteceu. As apostas chamaram a atenção, pois além do volume atípico, foram feitos na ilha de Paquetá, local onde o jogador cresceu. De forma similar a Bauerman, os ganhos suspeitos são menores do que os salários de uma semana de Paquetá no West Ham. É importante ressaltar que, neste momento, existem apenas suspeitas e o envolvimento de Paquetá não está confirmado pelas autoridades. A Operação Penalidade Máxima será, sem dúvida, uma das maiores manchas na história do futebol brasileiro, nossa grande paixão nacional. Um questionamento feito por quase todos os fãs do esporte após esses fatos ocorridos foi o forte vínculo entre casas de apostas e o futebol brasileiro continuar existindo. Há um conflito de interesses óbvio nessa relação, o que pode levar atletas a cometerem irregularidades como as praticadas por Bauerman e tantos outros. No entanto, é preciso também questionar: o futebol brasileiro de clubes consegue sequer parar de pé sem o apoio financeiro de casas de apostas? Em 2023, 95% dos times da Série A foram patrocinados por empresas desse setor, sendo que 75% desses clubes tinham as empresas de apostas como patrocinadores master, ocupando o principal espaço de exposição nos uniformes. Na Série B, a presença também é muito forte, o que resulta em 39 dos 40 times das séries A e B recebendo patrocínios dessas empresas. Em 2024, essa tendência se manteve, com 75% dos times da Série A mantendo patrocínios master de empresas de apostas. Os contratos de patrocínio master para times da Série A do Campeonato Brasileiro podem variar consideravelmente em valor. Por exemplo, o Corinthians, até poucos dias atrás, tinha um contrato de patrocínio master mais alto do Brasil, com pagamento de 120 milhões anuais. O patrocinador em questão era justamente uma casa de apostas, a VaideBet. O contrato foi rompido pelo patrocinador nos últimos dias após diversas disputas internas da diretoria do Corinthians referentes a pagamentos feitos pelo clube, que seria uma espécie de corretagem para uma empresa que intermediou a negociação do contrato. Essa empresa usou outras empresas, cujo quadro societário é obscuro, para receber os pagamentos. Mas essa história ficará para uma outra hora. Voltando aos contratos de patrocínio master, o Flamengo também tem um acordo substancial com 85 milhões de reais por ano. Outros grandes clubes, como o Palmeiras e o São Paulo, recebem respectivamente 81 e 52 milhões de reais de seus patrocinadores principais. De forma geral, se estima que o patrocínio master possa representar entre 20% e 40% do total dos patrocínios, dependendo da relevância e visibilidade do clube. Mas isso nos traz outra pergunta: qual a importância da receita de patrocínios dentro do faturamento total dos clubes brasileiros? Apesar das inegáveis altas cifras desses contratos, o último levantamento anual da situação financeira dos clubes brasileiros, feitas pela EY, uma firma global de consultoria financeira e auditoria, aponta para uma importância relativamente pequena das receitas comerciais, que inclui a receita de patrocínios dentro do faturamento total dos clubes. Nos últimos anos, esse percentual flutuou em média entre 12% e 15%. Receitas de direitos de transmissão, premiações, faturamento de bilheteria
bilheteria e transferência de jogadores ainda são as principais fontes de receita dos clubes brasileiros, representando em conjunto 80% do faturamento total das equipes. É claro que a importância relativa de contratos de patrocínio pode ser maior para clubes que dependem fortemente dessa fonte de receita, devido à menor participação em competições com grandes premiações ou menores receitas de bilheteria e direitos de transmissão. Mas o futebol brasileiro, ao contrário do que pode parecer, dado o número de patrocínios observados, não é refém dos contratos com as bets para seguir funcionando. Isso quer dizer que poderemos observar uma resistência maior de clubes brasileiros em assinar contratos de patrocínio com empresas de aposta? Ou que talvez a CBF aperte o cerco, impedindo esse tipo de parceria comercial? Conclusão. Olha, sinceramente eu acho bem difícil. As sinergias entre esses dois negócios são muito fortes. Pessoas que fazem apostas irão acompanhar o futebol com mais atenção. Por outro lado, espectadores de futebol podem eventualmente se sentir tentados a fazer apostas para aumentar ainda mais a emoção de assistir às partidas. E isso cria um ciclo virtuoso para o futebol e as bets, ao mesmo tempo em que cria um ciclo vicioso para o apostador, mas sobre isso já falamos outras vezes. Além disso, desde o ano passado as apostas esportivas se tornaram negócios legítimos no Brasil, com a sanção da Lei nº 14.790, que regulamentou as apostas de cota fixa. A alta arrecadação esperada pelo governo com o setor, combinado com o alto valor de outorga, que pode chegar a 30 milhões de reais para a autorização da exploração de apostas, provavelmente vai oferecer algum capital político para essas empresas seguirem operando no país no futuro. Dessa forma, não acho improvável que jogadores continuem sendo abordados com propostas parecidas como as da quadrilha desmontada pela Operação Penalidade Máxima. Para atletas estrela dos principais clubes do país, o valor oferecido pelos esquemas de aposta pode ser relativamente irrisório, mas esses jogadores não representam a realidade de todos os atletas do Brasil. A CBF estima que cerca de 80% dos jogadores assalariados do país recebem uma quantia mensal de até R$1.000. Sendo assim, para muitos atletas, a chance de receber centenas de milhares de reais para algo simples como tomar um cartão amarelo pode ser uma proposta muito tentadora. Isso sem mencionar outras pessoas que também podem influenciar diretamente os resultados de uma partida. O que nos resta, como fãs do esporte, é daqui para frente olhar para um lance esquisito com ceticismo e pensar: isso foi simplesmente falta de habilidade ou é um esquema de apostas? O chute de longe buscando o canto.